Elimine completamente a possibilidade de quebrar em 2024 com esse vídeo de hoje. Então, vamos lá. Salve, salve investidores, investidoras, traders, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fábio Chiaparini, eu sou analista CNPI técnico certificado, especialista em investimentos CEA, PQO, era operador de bolsa antes de viver de trade lá na corretora Santander. E no vídeo de hoje aqui eu vou mostrar para vocês, algumas estratégias para você nunca mais ter um dia de fúria, tá? Daqueles que fazem você quebrar a conta de fato, tá? E primeiramente eu queria perguntar para você, quantas vezes você já ficou clicando sem parar tentando recuperar o primeiro loss ou o segundo loss aí que tomou. O problema do overtrading, que as pessoas fazem, eu tenho mentorados aí dos cursos que eu tenho lançado e vários deles faziam 20, 30, até 40 operações por dia, para tentar recuperar às vezes ali o primeiro loss, e aquilo virava uma bola de neve que quebrava a conta, Esse era o resumo, Então, para você que opera mercado, que você tem a intenção, por exemplo, de virar um trader profissional, Você acha que os traders profissionais, eles clicam sem parar o dia inteiro? Com certeza não, Eles têm dia de fúria, eles dão all-in, numa posição para tentar salvar uma posição perdedora? Com certeza não, Disso eu acredito que vocês sabem, Então, por que fazer isso se a gente quer ser profissional, Então, se você se enquadra, já fez isso alguma vez, ou faz constantemente, opera muito aí, se expõe demais ao risco, para tentar salvar posições, para tentar recuperar um dia, uma semana, um mês e acaba perdendo mais, esse vídeo é para você, no qual eu vou colocar algumas estratégias aqui que eu inclusive utilizo, porque eu não sou o melhor trader do mundo, não sou milionário, eu não tenho vergonha de falar isso, eu já fiz muita merda também, desculpa o palavreado, já quebrei a conta também, várias vezes por sinal, mas hoje eu utilizo inúmeras estratégias aí que me fazem ser consistente, lucrar de forma consistente e praticamente, todas as semanas, tem semana que sai no negativo, é lógico, normal, mas na maioria das semanas aí eu acabo lucrando, inclusive com uma assertividade baixa, dependendo, que esse é o negócio. Então, essa semana, por exemplo, eu tive uma assertividade de 33%, eu tomei 5 loss, saí uma no 0 a 0, das 6 mais 3, 9 trades, e 3 trades eu saí no lucro, mas por que eu saí no lucro na semana? Então, um lucro de 7% essa semana, 6,8% aproximadamente. Porque quando eu perco, eu corto pela raiz rapidinho, o stop ele corta ali um prejuízo determinado, e aí quando eu lucro, eu tendo a carregar com carinho aquela posição para sair lucrando bem mais, e pagar vários stops e sair com lucro ainda. Então, esse tipo de coisa que eu quero ensinar vocês aí, que mesmo com uma assertividade baixa é possível sair lucrando aí na semana, no mês, tá certo? Antes que eu me esqueça, deixa o like aí no vídeo para fortalecer a amizade, ajudar aí o canal crescer, pra gente conseguir ter mais pessoas aí ganhando dinheiro e não se ferrando aí nas bolsas, nas criptos e etc, por não ter conhecimento, por achar que é só análise técnica, tudo certo, quando na verdade a gestão de risco que é a chave. Então lembra de deixar o like aí, que ajuda bastante a crescer o canal. Então vamos lá, primeiro, eu quero passar 4 pontos com vocês aqui dessas estratégias, O primeiro ponto é o risco, Quando você entender que ganhar dinheiro de forma consistente no mercado financeiro, seja day trade, swing, position trade, etc., não é sobre acertar uma posição gigantesca e ficar milionário, mas sim é sobre o risco, Então, quanto menos você se expõe ao risco, melhor é, Vou dar um exemplo aqui. Se você tem uma meta de fazer R$200 no dia, por exemplo, Em um dia você tem uma meta de fazer R$200 para quem opera day trade. Você prefere fazer 10 trades para tentar pegar R$20 em cada um,
né? Qual que é a probabilidade de você acertar os 10 trades e atingir essa meta, né? Ou você fazer 2 trades e pegar R$100 em cada um. Provavelmente você se sente mais confortável com um loss ali, né? Um loss de R$10, por exemplo, se você está buscando um 2 para 1, fazendo 10 trades ali de tentar acertar 20, né, em cada um, com um loss de 10, do que um de 100 ali com um loss de 50, por exemplo, né? Talvez você se sinta mais confortável. Mas assim, em resumo, se você coloca a sua energia, né, em menos operações, você vai estar mais focado, mais concentrado, né, e aceitar que, se você fizer 10 operações e tomar loss em todas, ou 2 operações e tomar loss nas duas, o prejuízo vai ser o mesmo, né? Só que você vai ter concentrado a sua energia, o seu foco em apenas 2 operações, tá? E outra, se dá certo a primeira de você acertar 3, 4 para 1, para que você vai fazer outro trade, né? Então, o risco, ele deve ser encarado de uma forma no qual você tem que sentir, né, tomar o stop ali, para que tomar um stop para você não seja um negócio normal, né? Não deve ser um negócio normal você tomar um stop, né? Essa semana eu tomei bastante stop, é verdade, tá dentro do meu operacional, né? Então para mim sim é ok tomar 5 stops aí na semana e acertar 3 e ainda sair bastante no lucro, mas depende de cada operacional, né? Mas em todas as operações eu faço de tudo para não tomar stop, tá? Andou, stop na entrada, né? Coloca no 0 a 0, andou um pouco, 0 a 0, né? Protege, né? A proteção aí do dinheiro, ela é muito importante, né? Ela, na verdade, talvez seja mais importante do que efetivamente realizar um lucro, porque isso vai eximir aí, eliminar as possibilidades de você colocar uma mão gigante ali e acabar quebrando a conta da win, né? Então, assim, o risco, quanto menos operações você fizer, com risco maior em cada uma, talvez seja bem mais interessante, né, para você não ficar clicando sem parar. E outro ponto, né, aquele negócio que eu sempre falo, né, você já deve ter me ouvido falar isso várias vezes, né, depois da terceira, quarta operação, principalmente se você tomou loss nas primeiras, né, você não está vendo mais nada, né, sua mente já está cansada, você não está parando para prestar atenção em todos os detalhes ali da operação, né? Você está vendo ali só dois candles, né? Você não está vendo ali o cenário macro, por exemplo, ali do ativo que você está operando, se tem alguma resistência, alguma média grande ali como suporte, né? Tanto quanto você estava concentrado na primeira, na segunda operação, tá? Então, assim, depois da terceira, quarta, você já não está vendo mais nada, você já está todo confuso, você só está querendo recuperar aquele loss que você teve, você não está pensando nem mais na sua meta diária, você está pensando só ficar no 0 a 0, né? Então, assim, sobre o risco, né, você deve encarar que quanto menos exposição ao risco, melhor, né? Você não ficaria confortável, né? Você não ficaria feliz se você fizesse aí a sua semana com meia dúzia de trades, né, ao invés de fazer 200, 100, né, 80 trades na semana, você fez 6, por exemplo, né, clicou pouco, né, ficou tranquilo ali, operou sossegado, fez boas operações, né? Pô, Fábio, eu tomei 2, 3 stops, saí no 0, beleza, mas você fez pouca operação, você fez trades mais concentrados, mais efetivos, né? Então, essa é a primeira dica aí que eu falo para você evitar o overtrading, né? Que quanto menos melhor, tá? Esse é o negócio. Menos é mais, né? É o que o pessoal gosta de falar, tá? E o segundo ponto aqui é o seguinte, né? Todo trader, operador de mercado é uma pessoa, certo? Eu, por exemplo, vou dar o exemplo de mim, Fábio, né? Eu, Fábio, operando o mercado, tenho o Fábio planejador e o Fábio executor. Quando eu estou fora do mercado, é a hora que eu planejo, né? Então eu acordo cedo, eu faço morning call de segunda, quarta e sexta aqui, mas todo dia eu vejo aqui de manhã, né? Como é que estão as bolsas lá mundo afora, o dólar, a bolsa americana, como é que tá eu opero cripto 100%, né? Como é que tá o Bitcoin, o Ethereum, a Ripple, a Sol, a própria Binance Coin, né? Como que elas estão se comportando, as moedas de maior capitalização de mercado, né? Como que elas estão se comportando e qual que vai ser a minha meta do dia, né? Claro que eu já tenho isso definido de semana, mês, etc, mas no dia, qual que é a minha meta do dia, quantos trades eu vou fazer hoje, né? Qual que é o meu risco, que a gente já vai falar, qual que é o risco ideal por dia, por trade,
e por aí vai. Então eu planejo o que eu vou fazer. Na hora que eu estou executando operações, não é hora de planejar mais nada, não é hora de mudar nada, né? Mudar setup, mudar risco. Isso é o que, desculpa a palavra, é o que fode o trader, a trader, o operador. Né? Porque quando você está como executor, né? Como trader ali de fato, você quer mudar o esquema, né, que você tinha planejado. Então assim, estou executando aqui, o meu risco diário era 2% de loss no dia, por exemplo, 5% de loss no dia. Aí você começa a operar e no meio do dia você muda o seu risco para 10% porque você tomou 3% de loss já. Né? Então você aumentou seu risco lá no meio do esquema. Não, durante o mercado aberto, né, que você está operando, você não deve mudar nada do que você tinha planejado, né? Então você deve separar, né, os dois Fábios aqui no meu exemplo, né, muito bem. Quando eu estou operando aqui, executando, eu só vou executar o que eu tinha planejado antes, tá? Se eu tiver alguma ideia do que fazer de diferente, eu anoto para ver depois para o próximo dia, né? Nunca vou mudar no meio do mercado aberto. Não, hoje eu vou tomar um risco maior pro dia. Por quê? Você era contra o que você tinha planejado, né? Então assim, você deve separar o planejador do executor, tá? Pensando na pergunta que eu fiz para vocês no início também, né? Um trader profissional, ele fica mudando na estratégia no meio do trade, né? Ele fica mudando estratégia com o mercado aberto, fica aumentando, diminuindo o risco no meio do dia? Não, né? Não faz isso. Tá certo? Ele faz o planejado. Sobre a gestão do risco, né? O terceiro ponto aqui, tá? Para ajudar vocês aí a entender melhor, né? Existe a gestão de risco fixa e composta, tá? Um exemplo, tá? Se você tem R$2.000 para operar no mês de janeiro agora, por exemplo, quanto que você fica confortável em perder no dia, tá certo? Então, por exemplo, assim, se você perde 4% no dia, você está confortável com isso? Ok. Né, 2%, quer ser mais conservador, 2%, 1%, ok, maravilhoso, né? Hoje eu trabalho com 4% na verdade de loss no dia, né? Mas eu faço de tudo para não tomar esse loss no dia, tá certo? Se perder 4% do meu capital na conta num dia, eu fico confortável sim, mas eu tento não fazer, não deixar isso acontecer, né? Levantando meus stops bem rápido aí para não tomar loss desnecessário, né? E aí beleza, você tem 4% de risco ali, R$80 de 2.000 iniciais, né? Que a gente colocou aqui. R$80, né? Você vai dividir por quantos trades? Então 4% do seu risco por dia, por quantos trades você vai dividir? Por um só, né? Você vai dar um tiro só, com 2% do seu capital, visando aí um 2-1, por exemplo, né? Um tiro só com 4%, aliás, ou 2 tiros com 2% do seu capital, aí visando um 2-1. Lembrando que o payoff, né? O payoff é importantíssimo colocar aí na sua estratégia de planejamento. Qual que é o payoff ideal que você vai buscar nas suas operações, né? Porque eu vejo muita gente operando aí com estratégia de payoff 1-1, que tem que ter uma assertividade muito alta, mas na verdade a pessoa fica ali ganhando e perdendo, no final das contas perde por conta das taxas, ou até perde mais do que ganha. Então, se você perde mais do que ganha ou fica ali no meio a meio, né, acerta uma, erra uma, acerta uma, erra uma, você tem que ter um payoff maior, né, 2-1 pelo menos, né? Trabalhando com uma gestão de risco composta, por juro composto, na verdade, né? Qual que é a diferença das duas, tá? Só para explicar para vocês aqui. A diferença das duas é o seguinte, imagina que você tem R$2.000 e toda operação que você vai fazer no mês, você vai fazer com 2% do seu capital. Tá? E aí você vai operando, ganhando e perdendo, né? À medida que você vai ganhando, por exemplo, você está com 2.500 no meio do mês. Tá? Então, quando você começou fazendo operação com R$40 de risco, 2% de 2.000, né? Já no meio do mês com 2.500 você vai ter R$50 de risco, né? Ou seja, em resumo, você vai colocando lucro dentro das suas novas operações também. Tá? Esse é um método mais agressivo, né, de se operar, para quem tem um pouco mais de tolerância ao risco, é legal, né? Ele dá mais dinheiro, claro, no médio e longo prazo, né? Só que ele também é mais arrojado, né? Porque à medida que o seu lucro aumenta com um capital maior em novas operações, é o seu prejuízo também.
tá certo? Ou você pode operar com risco fixo, né? Então, por exemplo, você tem R$ 2.000 para operar em janeiro, toda operação que você fizer, você vai fazer com R$ 50 de risco, tá? Ganhando ou perdendo, você vai manter esse risco até o final do mês ali, tá? É um método mais conservador porque você não embute o lucro dentro das novas operações, tá certo? Então, como que isso, né, saber isso, esses dois tipos de gestão pode te ajudar a não quebrar em 2024, né, evitar o overtrading. Pô, você vai definir ali, né, pô, vou fazer até 3 operações por dia, né, que é o que eu faço. Você vai fazer até 3 operações por dia. Se for 2 gains ou 2 loss seguidos, encerra, né, e aí você vai determinar ali o seu risco por trade, né, que somados vai ser o seu risco por dia, tá certo? Bateu isso, cara, encerra, né, sai da tela, ficou nervoso, sai da tela, sai de casa, né, esse é o negócio, tá? E independente do fixo ou do composto, né, eu utilizo essa dinâmica aí de operação, tá? Eu tenho um risco diário, tá? Eu utilizo o juro composto, tá? Para gestão de risco. Você tem um risco diário e eu divido esse risco diário por 2 operações, tá? Eu só faço a terceira operação caso é um resultado diferente disso, de 2 gains ou 2 loss seguidos, né? Então, pô, se eu ganhei uma e perdi outra, né? Eu faço a terceira, ou se eu saí uma no 0 a 0 e perdi uma ou ganhei outra, eu também tento fazer uma terceira, se der oportunidade também, né? Como eu opero no time frame de 15 minutos aqui as criptos, nem sempre dá boas oportunidades, né? Tem dia que eu acabo nem operando, como hoje, por exemplo, que o mercado derreteu aqui de cripto, né? Eu acabei não pegando boas oportunidades aqui, não enxergando, né, oportunidades aqui nessa queda, né? Eu fiquei receoso de ser só uma estilingada aí, né? Por mais que eu tenha falado bastante que desde o começo da semana que Bitcoin é para baixo, né? Por conta das notícias de ETF, já está tudo precificado já no mercado, região de topo, né? Para mim era uma venda meio que clara, mas hoje eu não operei, também tive que sair de tarde. Mas você determinar o seu risco no mínimo, né, diário, e dividir esse risco diário pela quantidade de trades que você vai fazer. Tem um grande amigo aí que é operador também de mini índice, né? Ele gosta de fazer um trade no dia. Tá? Então assim, ele faz um trade, tá? Ele só faz um outro trade se ele ganhar ou sair no 0 a 0, tá? Um segundo trade, né? Se ele tomar um loss, um stop no primeiro trade, ele já para e ele entra com risco aí de 4 ou 5% nesse trade, né, por dia. Então ele entra com uma mão maior, é verdade, com risco maior, só que, pô, se ele acertar o primeiro trade, né, que é o que ele costuma fazer, né, na maioria dos dias ele acerta o primeiro trade, 11 horas da manhã ele já fechou, tá livre aí pro resto do dia, né? Pô, saiu no 0 a 0, até procurar outro, às vezes não, né? Então assim, ele se expõe muito pouco ao risco, né? Ele tem o determinado risco diário dele ali, que inclusive a planilha dele, que eu ajudei ele a fazer, já fala para ele quantos contratos ele tem que utilizar na operação de mini índice ali, de acordo com o stop técnico dele, né, que foi o que eu já ensinei vocês aqui no YouTube também, que eu faço com cripto, né? Pô, meu stop técnico ali para operar Bitcoin, por exemplo, é 10%, né, vamos colocar um exemplo mais real, é 1%, né, um stop técnico ali do Bitcoin para fazer um day trade, tá? Pô, se eu quero perder no máximo 2% do meu capital total nessa operação, o que eu faço? Eu entro na operação com 20% do meu capital e alavanco vezes 10, né? Porque se eu for estopado 10 vezes 1% do meu stop técnico, eu vou tomar 10% de ré nos 20% do meu capital, né? Então isso é igual a 2% do meu capital total, tá certo? Então esse tipo de conta é básica, né, na minha humilde opinião. Aí eu vejo, tem algumas comunidades de cripto aí que eu participo, a galera entra aí 100, 50, 70 vezes aí direto, não faz nem conta. Aí eu pego ali no gráfico, né, vejo ali as entradas que os caras fizeram. Pô, o cara alavancando 50 vezes aí uma moeda que se estilingar, se estilingar 1,5% para baixo em hora de volatilidade, que foi quando saiu aquela notícia dos ETFs na quarta-feira,
é um palito para ele ser liquidado e perder a posição inteira, né, que ele colocou lá. Esse tipo de conta é bem tranquila, tá? E aí, por fim, o operacional, né? Como que o operacional te ajuda a não quebrar, evitar o overtrading, né? Você me responde, né? Me responde mentalmente aí. O operacional, o setup que você utiliza, né? Sabe me responder qual que é a assertividade dele? Né? Qual que é a proporção de lucro para loss? Né? Então, assim, qual que é a assertividade do seu setup? Né? Como que você aplica? Você aplica ele 100% ou você fica saindo do setup toda hora? Você fica enxergando o trade onde não tem? Né? Principalmente depois que você tomou 2, 3 loss e quer ficar clicando sem parar. Né? Então, assim, o seu operacional você tem que ter feito, né, um backtesting. Eu ensino bastante aí como fazer backtesting manualmente, tá? Porque via os robôs, via os sistemas aqui dos aplicativos, né, das plataformas, os robôs eles não pegam o que o olhar humano pega, né? E eu fiz vários exemplos disso já, inclusive. Então, assim, eu fazer um backtesting humano ali com o olhar humano, 200, 300, até mais, quanto mais melhor, para você ter uma base de dados melhor, né? Quantas operações esse setup dá gain e quantas dá loss, né? Qual que é a porcentagem de cada uma. E quando dá loss, quanto que você perde em média? Quando dá gain, quanto que você ganha em média? Né? É vantajoso utilizar esse setup? Né? Vou dar o exemplo aqui de um dos meus mentorados aqui também, de um dos meus alunos, não vou falar o nome dele, claro, por questões confidenciais, mas ele operava, né, antes de fazer o meu curso, o meu treinamento, ele operava dólar, tá, mini dólar, com um setup de 1 para 1. Tá? O que ele fazia? Aqui eu vou entrar comprado em dólar, que se eu perder eu perco R$200 e quando eu ganhar, né, ele ganha de 70 a R$200. Aí eu pensei, mas o seu lucro ele fica limitado de 70 a 200, né, mas o seu loss é sempre 200. Então não tem como praticamente você ganhar dinheiro com isso, né? Não tem como, a não ser que você acerta 9 de 10 operações aí. Né? Porque assim, com 7 pontos ele tirava um contrato, com 14 pontos ele tirava outro contrato, o outro contrato ele pelo feeling ele ia ver o que fazer, né? E sempre que tomava um loss ali era com os 3 contratos, né? Então assim, não deu para entender muito bem, você tem que repensar se o seu operacional ele tem payoff de fato, né? Ele tem payoff positivo aí. No mínimo, tá? Na minha cabeça, um setup ele tem que ter um payoff no mínimo 2 para 1, para valer a pena você operar ele, tá? Porque senão é muito difícil ganhar dinheiro, né? É muito difícil mesmo. Então, assim, você tendo um operacional que te permite ter um payoff vantajoso, né? Que você consiga fazer poucas operações por dia. E que você não saia no meio dele, no meio do dia com o mercado aberto, não mexa ali no seu risco, né? Não mexa ali na quantidade de operações que você planejou anteriormente, a probabilidade de você quebrar em 2024 é muito baixa, né? Se você pensar só em fazer trade 2 para 1, né? Em resumo aqui, vou fazer trade só 2 para 1, né? E todas as operações eu vou colocar 1% do meu capital em risco utilizando o juro composto, duvido você quebrar. Porque assim, você vai tomar 20, 30 stops seguidos? É possível, mas é improvável, né? Você seguindo um setup, você tomar 20, 30 stops seguidos, né? E se isso acontecer, você vai tomar 20, 30% do seu capital para trás, né? O que é muito improvável também. Para finalizar aqui, né? Se você tem uma gestão de risco aí, né? Que você, não sai do seu operacional, não sai do gerenciamento de risco, porque é aí que tá a merda, né? É aí que tá a merda, né? Quando você decide sair, tirar o stop, fazer preço médio para salvar uma posição perdedora porque você não quer perder naquele trade, aí é que começa o fim, né? Na verdade, tá? Então, assim, eu acho que tudo que eu falo aqui parece muito óbvio aí para quem opera, mas se fosse tão óbvio, se fosse tão fácil assim, 99% dos traders estavam ganhando dinheiro, não quebrando conta, né? Hoje em dia só 1% de traders aí ganham dinheiro, tira dinheiro do mercado praticamente toda semana, né?
Então, assim, a grande maioria da galera que eu conheço, que opera aqui nas comunidades e tudo mais, não faz ideia, né, do que a gestão de risco coloca aí em risco 10% do capital numa operação que o stop é um dojizinho ali no time frame de 1 minuto, de 2 minutos. Então, pelo amor de Deus, né, não dá pra ficar perdendo dinheiro assim, né? Você tomar 2, 3 desses seguidos já perdeu 30% do capital. Né? Diferente de você tomar 30 de seguidos e perder 30%. Né? Para evitar frustrações, né? A gente deve inclusive colocar metas pequenas para a gente conseguir bater elas, né? Conseguir bater as metas de verdade, né? Igual eu trabalhei muito tempo em vendas também no mercado financeiro, né? No Traders Club eu trabalhei em vendas lá por 2 anos, né? No setor comercial, e lá não me recordo de algum momento que o pessoal colocou uma meta muito absurda, assim, né? Porque quando tem uma meta muito absurda, você nem se motiva, você fala, meu, não vou alcançar isso aí. Ah, vou colocar R$ 2.000 aqui na corretora e quero fazer 20 esse mês. Porra, só se você for o deus da bolsa, né? O deus do trade, né? Você fazer, pô, 9x aí o seu capital, né? Em um mês, tudo bem, é possível, mas, pô, você colocar uma meta de 100% do seu capital ali no mês já é muito, né? Já é bastante. Né? Pô, eu coloco atualmente aqui uma meta de 40%, 60% e já acho muito, né? Já acho muito agressiva. Pensando até em diminuir mais, né, para o próximo mês aí de fevereiro. Tô projetando a meta esse mês, graças a Deus aí, mas tô pensando até em diminuir, porque a gente tem que ser realista também, né? Não é milagre, não é mágica, né, operar trade, tá? Pô, entenda que é sobre o risco, não é sobre o lucro, né? Você tem que colocar pequena porcentagem do seu capital aí no giro, no trade, né? Para fazer pouquíssimos trades, isso aí somar o seu risco diário total, né? Pô, bater o seu risco diário total já era, né? Pega um setup que tem um payoff vantajoso, um payoff 2 para 1 no mínimo aí, no qual quando você perde 10, quando você ganha 20, né? Porque aí compensa, né? Pô, você não precisa nem, você pode até errar mais do que você acerta, né? Mas escolha um tipo de gestão que seja mais adequado para você, né? Hoje eu utilizo a composta, mas já utilizei o risco fixo também, é bem legal, funciona porque é sempre a mesma mão, né? E lembra de que você planejou não pode ser mudado durante a execução do trade. Me conta aí nos comentários, né, como que vocês fazem, como que você faz hoje, né? Se você tem alguma dúvida com relação a isso, eu fico à total disposição também. Espero que tenham gostado e, pelo amor de Deus, né, sem dar all-in, sem quebrar conta de besta em 2024 aí, principalmente para quem já quebrou, né? Eu particularmente já cansei de perder dinheiro em trading, né? E faz alguns bons meses aí que, graças a Deus, eu estou ganhando uma grana. Né? Não é uma puta grana, nada disso, né? Mas estou conseguindo viver disso com folga, graças a Deus, hoje. Então é isso, valeu? Um abraço, bons negócios, bons trades.